Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 53 a 58. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu dali e, dirigindo-se para a sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? Donde então lhe vêm estas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Rejeitado em sua pátria, foi o que aconteceu com Jesus. Na verdade, não só em Nazaré, onde ele tinha sido criado, onde aqui fica claro que todo mundo conhecia sua família, sua mãe e seus irmãos. E aí eu falo com tranquilidade para você, e é bom sempre colocar essa explicação de que irmãos aqui não eram irmãos de sangue de Jesus. São José já tinha morrido, Maria era viúva e tinha um único filho chamado Jesus. Mas por que então na Bíblia está escrito que seus irmãos estão aqui? Se a gente for atrás da genealogia, a gente não vai ver nenhum dos irmãos de Jesus ser citado. Aí você poderia dizer assim, mas só é citado o primogênito mesmo. Verdade? No entanto, em algumas histórias específicas, das mais importantes, os irmãos, os filhos, sempre são citados. No caso de Jesus, não. E é a história mais importante da Bíblia. É o que aconteceu de mais significativo em toda a Escritura. No entanto, aqui há uma citação bem de longe, onde lá pelas tantas no ministério de Jesus alguém fala que os irmãos de Jesus estavam lá. E quem eram esses irmãos? Tiago, José, Simão e Judas. Algumas pessoas tentam cavucar na Bíblia, dentre os discípulos de Jesus, essas pessoas como irmãos dele. Mas aqui está claro que não eram. Nem eles, nem as irmãs, mas sim pessoas da tribo, pessoas da família, primos. Então, para ficar bem claro para quem não sabe que os judeus tinham esse costume, para quem nunca escutou isso, ou escutou o contrário, escutou que sim, olha só, tá vendo que Maria teve um monte de filhos, Jesus teve vários irmãos. Não, mas não teve, né? A tradição da igreja nunca teve dúvidas disso, né? Isso nunca foi questionado assim pela maioria dos padres da igreja.
um ou outro, né, como houveram várias heresias, né, um ou outro padre questionou essa realidade, mas historicamente isso é muito concreto, muito tranquilo entre a igreja desde os seus inícios. Só para tranquilizar você que talvez tenha ouvido uma história diferente de alguém, talvez algum protestante que chegou até você e ficou afirmando essas coisas. Não se preocupe, né? E ainda que fosse verdade, isso não mudaria a santidade de Nossa Senhora. Mas Deus quis, de uma maneira extraordinária, mantê-la virgem ante, durante e depois do parto. Isso é dogma de fé católica. Então, você que é católico, se você tem dúvida porque alguém que te colocou dúvida, vai atrás do dogma de fé, né? Consulta o catecismo da Igreja Católica para que você tranquilize seu coração com relação a isso. Enfim, esse não é o foco desse trecho. O foco é aquelas pessoas que estavam em Nazaré, que conheciam Jesus desde a sua infância e, portanto, conheciam seu pai, sua mãe, seus parentes, e por isso que está descrito aqui. Quando viram Jesus falar o que falava, da forma que falava e realizar os milagres, eles ficaram estupefatos, como gostava muito de dizer o Padre Jonas. Ele ficou estupefato. Eles ficaram estupefatos. As Jonas gostavam de dizer assim, né? E por quê? Porque eles não imaginavam que Jesus fosse quem ele era. Eles olhavam para Jesus e falaram: não é possível que é o mesmo. Não é possível. A gente sabe, ele é filho do carpinteiro, ele trabalhava com isso. E a gente conhece a mãe dele, a gente conhece os parentes. Aqui ditos irmãos, mas conhece. Como que agora ele vem fazer isso daqui? E se escandalizava. E Jesus diz para eles: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. Ninguém dá valor. Ninguém dá moral na sua casa e na sua pátria. Ou seja, ali, como as pessoas conheciam Jesus desde o início, elas viram os milagres e mesmo vendo os milagres falaram: não, mas a gente não vai, né, cair nessa não, porque você é daqui, a gente conhece você. A gente sabe de onde você veio. Olha, eles sabiam sim de onde Jesus tinha vindo. Sabiam sim da infância de Jesus e da família de Jesus, mas só sabiam do lado humano. Não tinham fé para crer que diante deles estava a segunda pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiro homem, mas antes, verdadeiro Deus. Verdadeiro Deus. Porque antes de ser homem verdadeiramente, Jesus já é Deus eternamente, desde sempre. E é essa verdade que está aqui em xeque, em jogo, e que esses homens e mulheres não sabiam. Eles ficaram contando com o que eles podiam tocar, palpar. É igual um incrédulo. Porque de fato é isso, né? Olha aqui o final, versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Jesus para eles só era o filho do carpinteiro, o filho de Maria, o irmão daquelas pessoas citadas aqui: Judas, Simão, José e Tiago e as irmãs. Jesus só era esse, que todo mundo conhecia ali em Nazaré. E estava fazendo uns milagres. Veja que a fama de Jesus era grande nesse tempo, já tinha se espalhado. Jesus já tinha ido à Judéia, já tinha percorrido quase toda a Galileia, praticamente toda a Galileia. As pessoas falavam a respeito de Jesus, mas ali em Nazaré, eles não acreditavam. É como alguém que na rua, na escola, no trabalho, é uma pessoa excepcional e faz tudo muito bem e todo mundo admira. Quando ele entra em casa, o pai, a mãe, o irmão, o primo, a prima, o tio, não se importa. Não valoriza a grande pessoa que está ali diante deles.
Aquele grande homem, aquela grande mulher que realiza um bem a tantas pessoas, que é extraordinário. Em casa, ele é só o José, o André, o Jarles. Entende? Nós precisamos reconhecer Jesus como ele é. E ele é Deus e homem. Nós podemos estudar a anatomia de Jesus. Nós podemos conhecer os lugares onde Jesus andou, passou, onde ele pregou. Está lá escrito. Na Escritura, na Bíblia. Estão lá as evidências históricas. Mas não é só isso. Saber isso apenas não basta. Preciso mais. É preciso avançar no conhecimento de Deus, e nós avançamos pela fé. Vamos anotar no nosso diário? Tem um princípio eterno aqui que está no versículo 57. Se escandalizavam dele, mas Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. Princípio eterno. Todo profeta é honrado de alguma maneira, mas em casa, na sua pátria, ali não. Anota também no seu diário qual a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Também seria muito bom se você deixasse aqui o seu comentário. Tem o chat ao vivo sim, mas esses comentários eles são mais difíceis de serem vistos. É mais importante que você faça o comentário depois da estreia do vídeo, porque ali sim, todo mundo que acessar depois vai ver o seu comentário e vai ver o que você experimentou com esta palavra, com esse estudo bíblico. Se você é novo aqui, como eu já disse, se inscreva, e aqui na descrição do vídeo você tem o passo a passo, como fazer o seu diário espiritual, os primeiros livros, e aí depois você segue o plano de leitura com a gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.